Olá pessoal, sejam bem-vindos ao canal da Química e hoje a gente vai continuar com a nossa resolução de exercícios, tá bom? Agora a gente vai para a questão de número 2, que fala o seguinte: o magnésio possui isótopos de número de massa iguais a 24, 25 e 26. Os isótopos de magnésio possuem números de nêutrons respectivamente iguais a, e depois ele dá o número atômico do magnésio, que é igual a 12, tá? Para a gente facilitar a nossa compreensão, a gente pode fazer um pequeno diagrama de número de massa, abreviatura e número atômico. Como seria isso? A gente colocaria o número de a abreviatura do magnésio aqui no meio, e na parte superior o número de massa do magnésio e na parte inferior o número atômico do magnésio. E foi o que eu fiz aqui. A gente tem os 3 isótopos do magnésio, em que o número atômico permanece o mesmo nos 3 casos, que é 12, e o que vai acabar variando? O número de massa, 24, 25 e 26. Aí na questão ele está pedindo o seguinte: qual é o número de nêutrons de cada um desses átomos? Então, para a gente resolver, a gente vai ter que usar aquela formulazinha da soma das partículas do núcleo de um átomo. Essa tal soma equivale ao número de massa e equivale à soma das subpartículas que estão no núcleo de determinado átomo. E quais são essas partículas? Os prótons, equivalente ao número atômico, e os nêutrons, que vai ser a quantidade X. Vai ser a nossa incógnita nesse exercício. O número de massa ele dá, o número de prótons ele dá, isso aqui vai ser a nossa incógnita. Então, para a gente conseguir resolver essa questão, é basicamente a gente pegar os valores que estão nos sendo dados, os valores que estão sendo dados para a gente, e substituir aqui. Nesse caso aqui, em que o número de massa é igual a 24 e o número atômico é igual a 12, eu vou substituir no lugar de A 24 e no lugar de P 12. E o que vai acabar sobrando para a gente descobrir vai ser exatamente o número de nêutrons. Então aqui, substituindo o A por 24 e o P por 12, a gente vê que esse 12 que está somando aqui ao X vai passar para o outro lado subtraindo. Logo, a quantidade de nêutrons desse isótopo aqui vai ser igual a 24 menos 12, que é igual a 12. A gente vai fazer isso com os outros dois casos. Só que a gente vai substituir o A, em vez de ser por 24, nesse caso aqui por 25, e nesse caso aqui por 26. Então aqui, se aqui é 24 menos 12, para a gente achar o número de nêutrons, aqui vai ser o que? 25 menos 12. Porque esse 12 aqui, que está somando, passa para o outro lado subtraindo. Porque a gente tem que separar letra de número, que é equação de primeiro grau. Então a gente substitui, nesse caso aqui, o A por 25 e o P por 12. No caso, esse P vai ser o mesmo nos 3 casos, porque ele é isótopo, como eu disse anteriormente. Então, X nesse caso é igual a 25 menos 12, que é igual a 13. Mesma coisa aqui. A gente vai substituir o 26 no A e o 12 no P. Logo, a quantidade de nêutrons que é a nossa incógnita, X, é igual a 26, que é o número de massa, menos 12, que é igual a 14. Então, nossa resposta é, respectivamente, 24, 25 e 26. A gente vai ter o quê? 12, 13 e 14, tá bom? E só para a gente complementar aqui, uma pequena questãozinha, que é a seguinte, que fala que se os isótopos de um elemento químico têm a quantidade de prótons fixa, ou seja, iguais, equivalentes, o que vai acabar variando nesses tais isótopos? Então, para a gente resolver essa questão, a gente precisa retomar o conceito de isótopos. E o que seria isso? Átomos isótopos são átomos que possuem a quantidade de prótons, ou seja,
um número atômico igual e um número de massa diferente. Então aqui vai ser um pequeno esquema de como seria o número de massa, o número atômico e o número de nêutrons de um átomo isótopo. Então essa quantidade aqui de P vai ser fixa, esse número de massa que está aqui varia. Logo, se isso aqui varia e isso aqui é fixo, o que vai acabar variando consequentemente? O número de nêutrons. Entendeu? Porque esse P aqui, em todos os casos, quando são isótopos, vai ser o mesmo. Entendeu? Então aqui eu trouxe um pequeno exemplo, que assim, a gente vai ter um átomo cujo número atômico é igual a 10, e o número de massa vai variar entre 25 e 26. E qual seria o número de nêutrons nesses dois casos? Então a gente substitui aqui e vê que assim, como isso aqui é o mesmo, isso aqui varia, o número de nêutrons vai variar também. Então se aqui é 26, aqui é 10, o número de nêutrons é 26 menos 10, que é igual a 16. Já que, se o número de massa é igual a 25 e o número de nêutrons é igual a x, o número de prótons é igual a 10, qual é a quantidade desse tal x? 25 menos 10, que é igual a 15. Então a gente vê que esses valores de nêutrons aqui, por consequência, acabam variando também. Então, os isótopos de um elemento químico diferem entre si pelo número de nêutrons. Porque se a quantidade de prótons é fixa e o número de massa varia, a única coisa que pode variar é o número de nêutrons, tá bom? E é isso, gente. Muito obrigado.